isso, amém? Então, obrigado por você que esteve orando conosco. E vamos para o momento da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis 18, a partir do verso 1, eu quero ler com você. Gênesis 18, a partir do verso 1. A palavra de Deus fala assim: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra e disse: Senhor, meu Senhor, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que se lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Feche teus olhos. Espírito Santo, nós cremos, ó Deus, em um ambiente profético nesta noite, Pai. Um ambiente onde o Senhor está revelando os corações. Aonde o Senhor nos confronta, Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor nos conforma, Pai, conforme a tua vontade. Espírito Santo, nós cremos num Deus, Pai, que tem alicerçado nossas vidas em lugares, ó Pai, que nunca, em nenhum momento nós poderíamos pensar em estar. Por isso, ó Pai, que esta palavra venha edificar os nossos corações e nos levar, ó Pai, em rumo, ó Deus, em direção, ó Pai, ao teu propósito. Aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós. Espírito Santo, nós estamos neste lugar, ó Pai, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para te adorar. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai nos levar em lugares ainda maiores, para que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas eu gosto de uma frase de Miles Monroe, que diz que o cemitério se tornou o lugar mais rico de uma cidade. Eu já usei essa frase há um tempo atrás em uma das minhas palavras e eu gosto de carregá-la dentro de mim. Porque nós lemos a Bíblia, e se nós pegarmos ali 3 capítulos de Gênesis, né, ali das histórias, nós já nos deparamos com um homem chamado Noé, que é chamado por Deus a fazer uma arca, e ele faz essa arca, confronta a sociedade que está vivendo naquele momento e salva um remanescente. Daí nós passamos mais um pouco o livro de Gênesis e nós nos deparamos com a história de Abraão. Nós vemos um homem que era não só estéril, mas também velho, e ele tem um chamado para ser pai de multidão, tendo um filho que já é fruto de um milagre. Daí nós caminhamos mais um pouco e se torna empolgante, porque não sei se você já pegou algumas histórias bíblicas, você começa a ficar empolgado, você começa a ficar alegre com aquilo, porque você diz: Senhor, olha o que esse homem fez. E nós passamos mais um pouco e nós olhamos para a história de José. E nós vemos um homem que foi vendido pelos seus irmãos, foi deixado dentro de um poço, os egípcios passam, levam ele, e ele se torna, se não o maior, um dos melhores governadores do Egito. Daí nós caminhamos mais um pouco e nós vemos um Moisés que, de repente, é chamado para libertar
todo um povo. Ele tenta usar até da estratégia, né? Ele diz assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, eu sou pesado de língua, né? Daí o Senhor, tentando, né, dar aquela desvencilhada, né? E o Senhor fala assim, não, fala para Arão, então, falar no teu lugar. Mas no final, se você pegar a palavra, você vê que é Moisés que fala. Daí nós olhamos para um menino de mais ou menos 15, 16 anos, que a palavra diz que ele lutava contra o urso, que rasgava o leão para defender as suas ovelhas. E Samuel chega perante ele e o unge como rei de Judá, rei de Israel. Sabe, nós vemos grandes histórias na Bíblia que nos empolgam. Eu não sei como fica o teu coração, mas eu acho algo muito tremendo quando eu olho para a história de Davi, quando eu olho para a história de Moisés, quando eu olho para a história de Abraão, e eu olho tudo aquilo e digo, Deus, não sei se você já ouviu essa palavra, o Senhor não se manifesta mais como se manifestava no passado. Porque antigamente as coisas eram melhores. Até semana passada o pastor pregou um pouco sobre isso. O avivamento da Rua Azusa foi melhor. E nós ficamos vivendo daquilo que aconteceu. E esquecemos que o mesmo Deus que agiu na vida de Moisés, que agiu na vida de Abraão, que agiu na vida de José, na vida de tantos homens, de tantos profetas, é o mesmo Deus que continua trabalhando hoje. Eu gostei de uma palavra há um pouco tempo atrás que eu ouvi. E eu não sei se o teu coração ficou meio preocupado, principalmente que a gente que é pastor, né? Você começa a ver morrer os grandes homens. Você começa a ver um Billy Graham morrer. Você começa a ver um Reinhard Bonk, um dos maiores evangelistas de cruzadas evangelísticas na África, morrer. Daí daqui a pouco você vê outro profeta morrer. E vai indo, você diz, Senhor, vai esvaziar o negócio. Vai ficar sem ninguém. E quando eu ouvi essa palavra, eu achei interessante, porque ele falou assim, a capa está sendo jogada. A capa está sendo jogada. Só que pega quem ele que quer. Aquele que quer assumir o seu lugar. Diferente de Elias, que foi e jogou a capa sobre Eliseu, a capa está sendo jogada. E Deus está esperando novos profetas. O tema dessa palavra nessa noite é assumindo o seu lugar no reino. Deus está esperando homens que tenham algo em comum com esse que a gente falou aqui. Que tome uma decisão de assumir o seu lugar, aonde o Senhor tem te chamado. Olhe para a história de Abraão. Abraão está ali, né, acampado com sua esposa. E ele já tem saído lá das terras de Ur dos Caldeus, que para mim já é uma loucura. Esse homem simplesmente recebe uma palavra e Deus fala assim, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele vai, e debaixo de uma palavra ele começa a caminhar. Deus deu uma palavra para ele, muitas vezes a gente quer uma palavra toda manhã. Deus não falou para mim andar hoje, daí nós ficamos ali. Cri, 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 né? Daí vem o pastor e diz assim, caminha, homem. Mas ele continua parado, porque ele está esperando mais uma palavra durante o dia. Mas o Senhor deu uma palavra, Ele já deu uma direção. E é o que acontece com Abraão. E quando ele passa por vários lugares e ele chega nos carvalhos de Manre, ele está acampado. E ele recebe a visita de homens, de anjos, de 3 homens que vão até ele. E ele faz um pedido para esses 3 homens. Ele diz, não passe de mim. Não passe adiante de mim
sem ficar um pouco com o seu servo. E na minha Bíblia, nesse capítulo, o tema está lá escrito: o Senhor promete um filho a Abraão. Sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão não deixou passar a oportunidade de estar com aquele que poderia contar para ele o que ele seria, qual era o seu propósito. Abraão não deixou passar a oportunidade de receber do Senhor algo que lhe estava faltando naquele momento. Então, muitas vezes, nós estamos esperando que algo miraculoso aconteça sobre as nossas vidas. E nós só precisamos entrar neste lugar e assumir o nosso lugar no reino de Deus. Foi assim com Moisés. Foi assim com José. A palavra de Deus, eu acho interessante que José vai lá, ele tem um sonho, né? E ele, naquele sonho, ele recebe a visão das vacas magras e das vacas gordas. E ele revela aquele sonho para o rei. E na hora que ele revela aquele sonho para o rei olha para ele e diz assim: pois eu preciso de alguém, né, que prepare o povo. E o que José? Ele não perde a oportunidade. Ele entra nesse lugar e começa a governar para o faraó. Muitos estão esperando que as coisas se tornem favoráveis para que as coisas aconteçam. E eu vou dizer para você, as coisas nunca vão estar favoráveis para que as coisas aconteçam. As coisas nunca vão estar redondas para que as coisas aconteçam. A palavra de Deus fala em João 16:13. E quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. E não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Esse tempo com o Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo, te garante que você vai poder assumir o seu lugar sem medo. Que você vai poder tomar posse do lugar que o Senhor te deu. Muitas vezes nós estamos esperando que algo novo aconteça para que nós venhamos a cumprir o propósito nas nossas vidas. Sabe, eu lembro quando eu congregava em uma outra igreja e nos foi chamado, né? Nós tivemos a oportunidade. Vocês querem fazer curso de liderança? E, gente, eu gostava de estar na igreja, né? Eu estava falando para a Hannah agora esses dias. Eu falei, gente, o que acontece com esse povo, né? Que não gosta de vir para a igreja, né? Porque para mim a igreja era a minha casa. Eu lembro que chegaram para mim e falaram assim: você quer fazer um curso de liderança? Eu falei, eu quero, né? É para ser o quê? Né? O que faz lá? São 9 meses. 9 meses de curso, você vai fazer esse curso, né? E esse curso é para que você se torne líder de célula. A gente não tinha noção do que era uma célula. Eu não tinha noção do que era liderar alguém. Mas eu queria tanto entrar em um lugar. E aí eu vou dizer para você, tem muito a ver com gratidão. Porque Deus fez algo grande. Essa semana, meu sobrinho estava em casa e ele olhou para mim e falou assim: tia, olha a perguntinha do rapaz. Já teve alguma vez que você não acreditou em Deus? Eu olhei para ele, né? Eu falei, perguntinha, né? Daí você pensa, será que eu vou ser teológica, né? O que eu falo, né? E eu olhei para ele e falei, filho. E eu comecei a contar a minha história. Eu comecei a contar o que Deus fez sobre a minha vida. E eu gosto muito de lembrar aquilo que Deus construiu no meu coração. Por isso que eu falei para esses jovens hoje. Eu gosto muito de lembrar o dia que eu conheci a Jesus. E quando eu conheci a Ele, as coisas se tornaram totalmente diferentes. A minha casa era uma casa, a casa dos meus pais era uma casa de destruição.
Era uma casa de tristeza. Era uma casa onde o divórcio, a separação era iminente. Todos os dias eu acordava achando que os meus pais iam se divorciar. Eu acordava todos os dias vendo a briga dos meus pais. E nós, como filhos, sofríamos sem saber o que fazer. Até o dia que nós conhecemos a Jesus. E quando Jesus entrou na nossa casa, gente, as coisas não mudaram da noite para o dia. Foi um processo. Mas aquilo tomou uma forma, uma proporção tão grande na nossa casa, que eu olhei e falei, eu não posso duvidar desse Deus. Eu não posso duvidar do que Deus está fazendo. E nós começamos, e foram anos para a libertação, anos para a cura, anos perdoando, anos passando, limpando. Sabe quando você está com um copo cheio de barro, água suja, e o Senhor vai derramando aguinha limpa. E foi indo. E Deus derramava água limpa e saía um pouco da água suja, né? E foi indo, até o momento que nós nos tornamos límpidos, claros, brancos, alvos como a neve. E esse processo me fez o quê? Crer ainda mais que Deus estava conosco. Então foi isso que eu falei pro meu sobrinho, eu falei, filho, quer saber como foi a história da tia? Foi assim, fui contando para ele. Nossa, tia, nem sabia que tinha tudo isso, né? Tem 9 aninhos ele. E eu fortifiquei nele algo que eu venho trabalhando no coração dele. Então, muitas vezes, nós estamos esquecendo o que Deus fez por nós. Aonde o Senhor nos levou. Da onde o Senhor nos resgatou. Quais são as misericórdias que têm se renovado todas as manhãs? Quais as misericórdias que têm se renovado todas as manhãs, todos os dias na tua vida? Você já parou para pensar que você já era condenado antes de conhecer a Ele? Porque a palavra fala isso. A palavra fala assim, aquele que crê é liberto, né? Ele não é mais condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então, quando nós olhamos para trás e vemos o que Deus fez para nós, não tem como você não olhar para frente e dizer assim, eu tenho que assumir um lugar nesse reino. Eu tenho que assumir um lugar. Eu tenho que pregar o evangelho. E talvez passe na tua cabeça, diz, nossa, o pastor está querendo um ministério, está querendo que alguém assuma um lugar, né? Um ministério, alguma coisa. Gente, tem a ver com o ministério. Mas uma coisa que eu dei no treinamento de ministério essa semana passada. Ministério não é o que você faz. Ministério é o que você é. Sabe, talvez você olhe assim, pastora, qual que é o teu ministério? Ah, meu ministério é pastoral, né? Mas ser pastora não é o que eu faço. É o que eu sou. Porque seja aqui, seja na rua, seja em casa, seja onde for, eu sempre estarei pastoreando. Porque é minha essência. Ministério é a tua essência. E sabe por que eu assumi esse lugar? Porque eu sou grata ao que Deus fez. Nós estamos, como eu comentei, a gente sempre está olhando o gramado do outro. Às vezes nós assumimos o nosso lugar porque nós estamos olhando para a Coca-Cola do outro. E nós esquecemos aquilo que o Senhor já nos deu. Aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. O Senhor já te chamou. O Senhor já te chamou. Abre comigo 2 Timóteo. Capítulo 1. Quero ler com você a partir do verso 6. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Vou ler de novo. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus já te deu, quando impus minhas mãos sobre você.
Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim, que nos dá poder, amor e autocontrole. Amor e temperança. Sabe quem que era Timóteo? Timóteo era um menino, muito jovem, filho de pai grego, mãe judia, que um dia se encontrou com Cristo e começou a ser um braço direito de Paulo. E ele começou a caminhar com Paulo. Ele ia para as viagens missionárias, e ele pregava, e ele evangelizava. E quando nós falamos das cartas de 1 e 2 Timóteo, nós estamos falando de cartas que falam dos últimos dias de Paulo. Porque Paulo já está sendo preso em Jerusalém. E o apóstolo Paulo já está na iminência de ser decapitado. E ele escreve essa carta para Timóteo. E ele diz: Timóteo, aviva a chama do dom que Deus já te deu, quando eu impus as minhas mãos sobre você. Porque o Senhor não te deu espírito de covardia, mas te deu espírito que te dá poder, amor e autocontrole. Esse menino estava tendo que assumir muitas das igrejas que Paulo tinha fundado naquele período. Esse menino estava assumindo o lugar de um apóstolo, que eu vou dizer para vocês, é um dos maiores apóstolos que nós podemos ver. As suas cartas são muito completas, são muito cheias de sabedoria. E ele sabia quais eram os momentos que ele teria que passar. Mas a palavra de Deus fala que ele precisava avivar a chama que já estava dentro dele. Há uma chama que o Senhor já acendeu dentro de você quando você o conheceu. Eu não estou aqui em cima porque simplesmente alguém um dia olhou e disse: você tem cara de pastor. Não. O Senhor já acendeu uma chama antes, muito antes. O Senhor já acendeu uma chama sobre o teu coração há muito tempo. Mas qual que é o nosso problema? Quando nós chegamos em um ponto, de um lugar, que nós vemos que há alguma dificuldade, nós começamos, ou ficamos parados, ou começamos a retroceder. Começamos a olhar e dizer: isso não é para mim não. Eu sempre brinco que eu não sei se eu sou pastora porque o Senhor me chamou ou porque eu fui metida. Né? Porque é algo que estava dentro de mim. E tem algo dentro de você. Por que será que o Senhor tem te dado os dons que o Senhor tem te dado? Por que o Senhor tem te dado palavras que Ele tem te dado? Ele tem te dado conselhos, sabedoria. Alguns ministérios já estão dentro de você, porque é essência. Mas nós precisamos tomar o nosso lugar nesse reino e começar a louvar ao Senhor com aquilo que nós temos. Precisamos começar a colocar os nossos dons, aquilo que nos foi entregue, a serviço daquele que já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. Lá em Efésios 1, capítulo 1, verso 3. Vou ler até o 11, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor da sua graça gloriosa,
que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Deus predestinou conforme o seu plano. Qual é o lugar que você quer chegar na sua vida? Já parou para pensar? Qual é o lugar que você quer chegar na sua vida? O que você quer contar daqui a alguns anos para aqueles que estão ao teu redor? Qual é a história que você quer escrever? Muitos de nós estamos perdendo a oportunidade por falta de coragem, por falta de acreditar que naquilo que Deus já nos deu, por medo de não dar certo e por medo de decepção. Irmão, olha para a história de José. Se for por medo de decepção, José é campeão nisso. Se for para nós contarmos histórias de frustração, Davi tem bastante. Nós temos homens e mulheres na palavra de Deus que foram, como falei, são histórias empolgantes. Mas nós pegamos 3 capítulos e achamos que isso resume toda a vida deles. Mas são homens que passaram por momentos aonde a decepção bateu a porta. Aonde a frustração bateu a porta. Agora cabe a nós. Se aquilo vai nos definir, ou se aquilo vai ser colocado como em um lugar de superação. É nós que decidimos. É nós que decidimos aonde nós queremos chegar. Hoje o Senhor está nos fazendo um convite, vamos assumir um lugar. Muitos de nós não assumimos um lugar de paternidade dentro das nossas casas. De maternidade dentro das nossas casas. Não assumimos um lugar de prosperidade dentro da nossa casa. Porque temos medo. Não queremos mudar. Queremos sempre viver daquilo que nós achamos. E eu achei tremendo hoje, estava vendo o batismo. E um dos meninos estavam orando, né? Até eu falei para o Israel, falei, amor, a galera está batizando melhor que nós. Né? Tá bonito de ver esses meninos batizando, né? É lindo. E ele fazendo ali o momento da confissão, né? Levando a pessoa a confessar o Senhor como Senhor e Salvador. E ele falou assim, confessa comigo. Agora não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. E a palavra de Deus fala que toda palavra lançada ela não volta vazia. Ela tem um peso. Sabe por que a gente deu o certificado de batismo? É para garantir, tá? É para garantir. Que eles podem olhar e dizer assim, eu fiz uma confissão diante do Senhor. Eu assumi um lugar no reino. Eu tenho um papel muito importante nessa casa. Eu tenho algo para construir. Eu preciso tomar esse lugar. E esse lugar, ele vai vir muitas vezes com dificuldade. Como eu falei para vocês, quando eu comecei a caminhar, a tomar um lugar no reino, foram com dificuldades. Muitas vezes não sabia nem ministrar pessoas, não sabia nem o que fazia. Eu lembro quando nós começamos a liderar jovens, e eu lembro que os pastores sentaram conosco e disseram assim, nós precisamos de uma liderança de jovem. Eu dei 3 passos para trás. Porque se você não sabe, eu sou tímida. Extremamente tímida.
Você diz assim, não é capaz. Né? Todo mundo já falou isso para mim. Mas eu sou tímida. E eu falei, Deus, eu não sei falar com jovem, não. Como é que eu vou liderar um culto jovem? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais a mentalidade que eles têm. E eu achava que era incapaz de fazer aquilo. E se vocês bem conhecem o pastor de vocês, ele é empolgado, né? E ele, não, nós vamos. E eu olhei e falei, então vou atrás de você. Né? Vou atrás. Eu assumo esse lugar, mas eu vou junto. Né? Mas você vai à frente. E nós não sabíamos como construir aquilo. E eu lembro que eu sentei um dia dentro da minha casa e falei, Senhor, como é que fala para jovem? Como é que a gente entra nesse mundo deles? Porque o meu mundo de jovem é diferente dos deles. A minha época de jovem é diferente da deles. E o Senhor foi construindo coisas. Mas a primeira coisa, você tem que assumir o lugar. Não passe de mim. Não passe de mim. Usa a minha vida. Nós temos muito, gente. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Se você gosta de cantar aqui na igreja, cante com seriedade. Porque quando você fala, eis-me aqui, envia-me a mim, toda palavra lançada não volta vazia. Daí quando o Senhor manda você ir, você diz, não, mas nem. Eu não falei que era para ser agora. Né? E a gente começa de várias desculpas, né? Parece Moisés, sou gago, Senhor, não consigo falar. E o Senhor quer que nós venhamos a dar o primeiro passo. Não espere o Senhor ir de encontro a você, apesar de que Ele sempre faz isso, gente. Ele é Pai bondoso, Ele é amoroso. Mas Ele tem esperado de nós atitude para viver o reino na terra. Sabe quem é o agente de transformação na sua casa? Você. Sabe quem é o agente de intercessão na sua casa? Você. É você que ora pelos seus filhos. É você que intercede pela sua casa. É você que vem. Muitas vezes a tua casa está lá perecendo. E você diz, Senhor, não tem mudança. Mas você não sai do lugar. Nós precisamos parar para refletir aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Parar de murmurar e começar a viver o lugar que o Senhor tem nos dado. A palavra de Deus fala que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nos domínios celestiais. Faz download, irmão. Faz download. Se está tudo lá nas regiões celestiais, faz download. Traz tudo para a terra. E sabe como você traz para a terra? Na tua sala de oração. No teu joelho. É aí que começa a assumir o lugar no reino. A gente tem um monte de memezinho aí, né? O pessoal se ajoelha como um leãozinho e levanta como um leãozão, né? Ou se ajoelha como um cordeirinho e se levanta como um leãozão. E a gente posta aí, né, como fosse verdade nas nossas vidas, mas às vezes a gente não tem coragem de fazer isso. Então, vamos sair deste lugar de comodismo, de murmuração, de indignação. E vamos começar a caminhar. A caminhada que nos foi proposta. E eu não vou ser romântico com você. Você vai passar momentos. Mas esses momentos vão trazer sobre você a edificação da graça de Deus. Os teus fundamentos vão se tornar cada vez mais profundos, porque esses lugares é o lugar que te forja para lugares ainda maiores. Deus tem uma chama que Ele acendeu na sua vida. E Ele deseja usar a sua vida. Você é voz, você é porta-voz do reino de Deus. Haja conforme a palavra de Deus te mandou agir. E comece a viver algo extraordinário. Irmão, Deus fala todos os dias. O Espírito Santo fala com você todos os dias. É nós que muitas vezes preferimos ficar com nossos ouvidos fechados ou ouvir todas as outras coisas que estão ao nosso redor.
Amém? Quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Quero convidar a equipe de louvor